sejais o Deus da paz, pela luz de Cristo, sol de nossa vida, a quem esperamos com toda a ternura de nosso coração. Queridos amigos, que a paz de Cristo, Jesus, e a ternura de Maria esteja convosco. Domingo passado nós acendíamos a velhinha verde, representando a esperança, o tempo da vigília, a vigília pela espera do Salvador que vem. Agora nós acendemos a velhinha branca para mostrarmos que esta semana é a semana a semana do Advento, onde nós comemoramos a paz. A paz que só vem de Cristo, o Rei da Paz. Nós, olhando o nosso coração, nós muitas vezes vemos como o nosso coração ele está longe de ter paz. Muitas vezes nosso coração é tomado pela guerra da raiva, pela guerra do ódio, pela guerra das incompreensões, pela guerra do nosso próprio julgamento. E o Senhor nos ensina neste Evangelho de hoje a termos a paz no nosso coração. E a palavra central do Evangelho de hoje é preparar os caminhos para o Senhor, para que o Senhor possa entrar. A liturgia de hoje nos chama a preparar o nosso coração para que o Senhor entre com a sua paz, entre com a sua luz, entre dissipando as trevas e a guerra que há no nosso coração. Domingo passado se insistia no vigiai, vigiai, estai atentos, porque não sabeis a hora e o momento. Hoje o Evangelho nos convida a preparar o nosso caminho. De um lado que a palavra de Deus nos ensina e nos chama à preparação, o mundo nos ensina e nos chama a termos uma vida frenética, na verdade, a não nos preparar. Nós estamos cercados de meios que dão e requerem uma resposta rápida de cada um de nós. Nós vemos o próprio e-mail, Facebook, a internet, a TV, onde as informações elas vinculam de um modo rápido. Em questão de segundos, a informação atravessa o mundo inteiro. Um ritmo do mundo que na verdade nos ensina a não nos preparar, a não esperar. E de fato hoje a própria vida das crianças na escola é uma vida que não se espera, é uma vida que é um empenho atrás do outro, onde as pessoas vivem só respondendo a urgências, também as crianças, e não se tem mais tempo. Não se tem tempo nem para esperar o momento certo de cada coisa. Se quer tudo de imediato. O mundo assim não nos ensina a esperar. A igreja, pelo contrário, nos ensina a esperar. E nos diz que neste caminho de espera nós devemos nos preparar para receber ou esperar. Preparar o nosso coração. Deus ele vem ao nosso encontro. Ele por primeiro, ele se faz homem. Mas se o nosso coração ele não está na espera do Senhor, e se ele não está preparado para receber o Senhor, nós entraremos no Natal sem gozar da alegria deste menino presente na nossa vida, sem gozarmos da alegria de Jesus em nós. Assim, irmãos, eu quero proclamar o Evangelho desse segundo domingo, e após a proclamação nós faremos uma breve meditação desta palavra, para que esta palavra nos ajude a vivermos bem essa semana, com a paz no coração, a prepararmos o nosso coração para receber este Rei da Paz,
se o nosso coração se encontra na angústia e na tribulação. E nós só recebemos a paz do coração, o Senhor Jesus, vivo e presente, se nós nos preparamos para recebê-lo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro, o envio à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos, mel e vivia no campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, estas são palavras de vida e da nossa salvação. O Evangelho inicia dizendo: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta palavra início, ela nos lembra o livro de Gênesis, no princípio, onde assim o Evangelho ele usa a mesma palavra, o início, o princípio. Marcos usa esta mesma palavra para nos mostrar que agora em Jesus, com a vinda de Jesus, se inicia um novo princípio. Um princípio que traz ao homem a libertação, que traz o homem a luz e a vida. E o Evangelho continua dizendo: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. O próprio Jesus dizia que João Batista é o maior dos profetas. E João Batista ele veio como um anjo, um mensageiro. A própria palavra anjo significa mensageiro. Veio como um mensageiro para aplainar, preparar os caminhos do Senhor. Veio para preparar o coração do homem para receber a mensagem, o Evangelho, a boa nova que Jesus veio dar. E aqui fica a pergunta para cada um de nós: como está o nosso coração para receber Jesus? Muitas vezes, diante da palavra que nos é anunciada do Evangelho, porque é claro, o Evangelho é uma faca que corta e que machuca, nós não ficamos neutros diante do Evangelho. Muitas vezes essa palavra ela nos fere, e ela pede de nós uma mudança de vida, uma conversão. E se nós acolhemos esta palavra, este anjo que nos envia a palavra de preparação para acolhermos Jesus, nós assim aplainamos as estradas do nosso coração para o Senhor. Mas se nós, diante da palavra que nos é anunciada, uma palavra que nos chama a conversão, nós colocamos obstáculos ou nos justificamos diante da palavra, nós fechamos o nosso coração. E nós não acolhemos o Senhor. João Batista ele apareceu no deserto pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados.
E muitos que escutavam confessavam os seus pecados e eram batizados no Rio Jordão. Mas só confessavam os pecados aqueles que realmente se sentiam culpados diante de Deus. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não nos sentimos culpados. A semana passada, uma pessoa conversava comigo, e este homem que havia feito um compromisso no altar do Senhor, um elo, um voto de consagração por meio do sacramento do matrimônio, dizia que iria deixar a sua esposa porque apareceu uma outra pessoa na sua vida, porque o seu coração estava vazio, porque ele não se sentia amado, queria uma presença de amor na sua vida, porque ele dizia que o Senhor o chamava para uma outra vocação, o chamava agora para amar ainda mais esta outra mulher que ele encontrou, uma nova vocação na sua vida. E assim me dizia que ele ia deixar a sua esposa. E eu dizia a ele: se você deixar a sua esposa, você está deixando Cristo, porque você se uniu com ela no altar, e você fez um elo, um pacto diante de Deus no altar. E se você rompe teu pacto, você rompe com Cristo. E ele ficou escandalizado com essas minhas palavras. E como eu vi que são verdades, um adágio chinês que diz que o que falta hoje no mundo é o verdadeiro significado das palavras. Em nome do amor, em nome da paz, em nome do direito de ser feliz, se deixa Cristo, se abandona Cristo, se rompe com Cristo para fazer a sua própria vontade. E o pior é que todos aqueles que ajudam um homem ou uma mulher a romper com Cristo estão em pecado imortal, porque está ajudando um homem ou uma mulher a romper o voto que fizeram com Cristo. Estão fazendo o papel de Satanás, o divisor. Mas parece que essas coisas que são óbvias, hoje estão esquecidas. Hoje, com muita facilidade, muitos abandonam a vida consagrada, abandonam os votos que fazem, as promessas, para seguir a sua vida, seguir o seu caminho. Porque Deus é misericórdia, Deus é perdão e Deus me conhece. E esquecem que Deus sim é misericórdia, perdão e conhece, mas eles próprios estão indo contra o Senhor, para fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. É por isso que o Evangelho diz: preparai o caminho para o Senhor, aplanai as suas veredas. Irmãos, nós temos que ver no nosso coração todos os montes, os morros que há, que impedem que aconteça a vontade de Deus na nossa vida e na vida do outro, e aplanar, derrubar esses montes, para que o Senhor possa entrar triunfante na nossa vida, para que nós não sejamos uma barreira que impeça a entrada de Jesus na nossa vida e na vida do nosso irmão. Porque nós não responderemos só da nossa vida diante de Deus, mas da vida do irmão. Preparai os caminhos para o Senhor. João, ele pregava o batismo de conversão em quantos que iam arrependidos. Muitas vezes nós falamos muito mal dos fariseus, até dos judeus, no Antigo Testamento, mas por causa da hipocrisia, que muitas vezes iam a lei pela lei, mas nós esquecemos que pelo menos eles tinham mais caráter de que muitos de nós católicos, que abandonam Cristo, que ajudam outros a abandonarem para fazer a sua própria vontade. Porque eles, quando
viam o seu erro, eles não persistiam no seu erro. Rasgavam suas vestes, jogavam cinza na cabeça, se jogavam no chão, choravam o seu erro, o seu pecado e iniciavam uma vida nova com o Senhor, não uma vida nova no erro. E a conversão é isto, é iniciar sim uma vida nova, mas no Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Por isso que é muito diferente quando um homem, uma mulher cai no pecado, pode ser o pior pecado desse mundo, se arrepende, chora o seu pecado e recomeça novamente a sua vida e no Senhor. Deus abençoa grandemente. Agora aquele que cai no erro, ou ajuda outros a permanecerem no erro, longe da vontade do Senhor, ou fazendo a sua vida uma vida longe da vontade do Senhor, para esses, eles já estão vivendo no próprio inferno e não terão a paz no coração. Diz Nossa Senhora em uma das mensagens de Medjugorje: o fruto do amor é o perdão. Se eu amo, eu perdoo. O fruto do perdão é a paz. Quando eu perdoo o meu irmão, perdoo a mim mesmo e perdoo também até aquelas culpas que eu coloco em Deus, como se Deus fosse o grande culpado de todas as coisas, sendo que é o contrário. É as minhas decisões que são a culpa do meu fracasso. Mas quando eu me reconcilio com Deus, com o irmão e comigo mesmo, eu encontro a paz. Agora, se o nosso coração ele não está em paz, é porque eu não estou reconciliado com Deus, comigo mesmo e com o outro. E como isso é verdadeiro no nosso mundo? Nós vemos hoje um mundo onde 20% da humanidade tem 88% da riqueza do mundo. E os outros 80%, os outros 80% da humanidade tem os 22%. Um mundo onde não há uma justiça. E porque não há uma justiça econômica, se vive em guerra. Se vive sem a paz. O mundo onde as mães matam a criança no seu próprio seio. Como a cada mês nós temos um holocausto por mês no mundo só de aborto. E Satanás sorri, escarnece com tudo isso. O mundo assim vive na guerra. Uma guerra silenciosa. Uma guerra silenciosa hoje, não mais com tantas bombas, mas uma guerra silenciosa no coração das pessoas, por Satanás que entra, criando a divisão, tirando a paz, entrando com o pecado, e uma guerra silenciosa no ventre das mães, onde Satanás entra para ceifar as vidas. Basta pensar que no mundo, mais de 70 milhões de pessoas por ano morrem de fome. Onde está a justiça? Se não temos uma justiça, se não teremos uma justiça e uma nova ordem econômica mundial, nós não teremos a paz. Mas nós só teremos uma justiça nova e uma nova ordem mundial, econômica, quando os homens derem consciência que necessitam de Deus na sua vida, e que sem Deus não se vive, e que quando está fora da vontade de Deus, não se tem a paz. Meu irmão, minha irmã, fica a pergunta: teu coração está em paz? Se caso o teu coração não está em paz, é porque existe alguma coisa errada na tua vida. Alguma coisa onde Deus ele deve entrar, algum morro que deve ser aplanado
no teu caminho. João Batista, ele batizava no Rio Jordão. Era um rio que, até hoje, naquela época ainda mais, não tinha nenhuma importância econômica em Israel. O Rio Jordão, ele estava situado na região de Jericó. Mas um dado importante e interessante é que o Rio Jordão, teologicamente, ele é a separação da terra pagã da terra prometida. A separação. E hoje o que convida o Evangelho de hoje é nós também fazermos uma separação da nossa vida pelo batismo. Agora recebemos um novo batismo, que não é um batismo só de água, de arrependimento, mas é um batismo no Espírito Santo, onde o Senhor, ele quer entrar com força na nossa vida para Ele guiar a nossa vida, não para nossas vontades mundanas nos guiar, não para sermos guiados por Satanás, que até em nome de coisas boas e de fazermos o bem, nos tira da vontade de Deus e faz de nós instrumentos para tirar os outros também da vontade de Deus. O Senhor quer nos dar um batismo do Espírito Santo no fogo, para que nós deixamos essas ilusões que passam na nossa cabeça, que Satanás nos coloca, para fazermos um caminho de santidade, de busca da vontade de Deus, assim passar da vida de pagãos para a terra prometida, para a terra do Senhor. O Senhor quer de nós, na verdade, um êxodo. Deixar tudo aquilo que nos prende neste mundo, a nos lançarmos para Cristo, nossa meta, mesmo que custe o sangue da nossa alma. E por isso a palavra nos chama a nos preparar. Eu fiquei muito feliz domingo, às 15 horas, quando em Claraval, no mosteiro de Claraval, em Minas Gerais, divisa com São Paulo, eu fui presidir um casamento de 2 jovens, amigos meus, muito amados, a Patrícia e o Juliano, o qual eu deixo agora um enorme abraço a cada um deles, que eu os amo muito. Mas eu fiquei muito feliz por ver 2 jovens de oração, que a um certo momento em sua vida, Deus os uniu. E os uniu de um modo belo. Os uniu pela intervenção da igreja. Deus colocou um na vida do outro como irmãos. E os 2 juntos se prepararam para esse matrimônio, para receberem a bênção do Senhor e constituir um lar cristão. É muito bonito como nós vemos que assim a vontade de Deus, ela vai se manifestando com coisas simples, como se manifestou na vida deles, se manifestou sem atropelo, tudo dentro da vontade de Deus, e os 2 se uniram agora para formar um lar. E eu fui com muito amor presidir este matrimônio, que é segundo a vontade de Deus. Agora o problema é quando nós não esperamos a vontade de Deus, mas queremos fazer a nossa. O problema é quando nós não nos preparamos e queremos que tudo dê certo. Eu sempre digo, tudo que começa errado, termina errado. Assim, irmãos, se nós não preparamos a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, segundo a vontade de Deus,
nós fracassamos. Deus muitas vezes nos dá uma segunda oportunidade para recomeçar a nossa vida. Mas nós corremos o risco, se não fazemos o Senhor, com a preparação, com a espera, com a bênção de Deus, em santidade, a jogar tudo para o alto. Assim, irmãos, os convido esta semana a escutar a voz do Senhor, que clama no deserto do vosso coração. Preparai os caminhos do Senhor, pois Ele vem ao vosso encontro. Será que vós estareis preparados para o receber? Esta é a pergunta. Vos desejo, irmãos, uma boa semana de preparação e que a paz possa habitar no vosso coração. Lembrando que a paz de Cristo, ela habita num coração que está totalmente na vontade do Senhor e em busca dela. E nós escutamos a vontade do Senhor, sobretudo, escutando a igreja, que é a detentora da palavra do Senhor, no seu magistério, na direção espiritual, nas nossas confissões. Vos deixo um fraterno abraço e que Maria, Rainha da Paz, os ajude nesta caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz. Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti, come nessuno ti ha amato mai. Con te sulla tua via, il nostro cammino è sicuro, con te ogni passo conduce alla meta.